Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula da nossa série que nós estamos construindo a respeito de desenho com Python, desenhos parametrizados, onde vamos construir aplicações bem interessantes aqui nessa série que nós preparamos para que vocês possam ter um bom contato aí com esse mundo que é o desenho com programação. Então nós estamos trazendo aí uma conexão entre o desenvolvimento de software, né, e também a parte de desenhos e projetos de engenharia. O nosso interesse aqui no YouTube e nos nossos treinamentos atuais é realmente esse, a gente conseguir conectar a programação na sua mais bela forma com a engenharia, resolvendo os problemas da engenharia. Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas a respeito de desenhos com Python, beleza? Na aula passada, eu vou colocar aqui na tela agora para a gente ver. Na aula passada, nós vimos os preâmbulos, né? A parte introdutória do pacote que nós estamos usando, chamado EZDXF. Nós iniciamos um documento, abrimos um model space, criamos uma camada, né? Entendemos como que a gente atribui os atributos dessa camada a algum objeto que a gente desenhou, no caso linhas, né? Nós vimos como a gente constrói linhas, vimos como constrói pontos e círculos, tá? E entendemos como salva. Na aula de hoje eu vou abrir aqui, vou chamar de 02 e ainda assim eu vou chamar de entidades básicas.py. Ainda assim, porque é a segunda parte dessa aula, onde nós vamos ver mais algumas das entidades básicas, para que a gente crie aí um campo de ferramentas e possamos fazer realmente as aplicações mais avançadas que nós vamos fazer, ok? Dito isso, pessoal, sem mais delongas, vamos começar e trabalhar aqui. A gente viu círculo, agora nós vamos ver arco. Arco é uma entidade que a gente da geometria que é muito útil na engenharia para várias coisas. Muitos desenhos que nós vamos fazer, nós vamos utilizar a ideia de arco, tá? Então, é essencial a gente ver isso. Então, o arco aqui, pessoal, ele é definido por três coisas, tá? É definido por uma coordenada de um centro, por uma medida de um raio, assim como lá na circunferência que a gente viu, só que aqui a gente tem um ângulo inicial e um final. A circunferência pode até ser considerada como um tipo de arco onde o ângulo é completo, né? Então aqui é basicamente essa a ideia. A gente vai fornecer um ângulo inicial e um final e o sentido é basicamente anti-horário, tá? Começa aqui da direita e vai para a esquerda, anti-horário. Então vamos entender como é. Primeiro eu vou copiar aqui as coisas que a gente já fez da aula passada, né? Que é padrão. Eu vou copiar aqui até essa parte, onde a gente cria as entidades. A parte de importar o pacote, criar o documento, model space. Essa mesma entidade aqui, a gente vai colocar uma outra cor aqui, por exemplo, uma cor 4, né, para poder diferenciar da outra aula, né? E aí a gente tem esse atributo entidades. E aqui agora a gente vai criar a entidade arco, para a gente entender como que funciona ela. Então, da mesma forma, MSP, eu vou puxar aqui e chamar o model space. Então, pessoal, lembrando, se você veio aqui direto para essa aula, lembre de voltar para a aula anterior, porque essa aula é uma continuação da aula passada, então é bom que você assista a primeira aula dessa série de aulas e venha para essa aqui já sabendo o conteúdo da primeira, pois a gente está pulando aqui algumas partes que a gente explicou na aula passada, ok? Então, voltando aqui para a entidade de arcos, nós vamos chamar aqui, ele até já está completando aqui como de praxe, né? A gente está chamando aqui o model space que a gente criou dentro do documento. Então, MSP, que a gente está chamando de MSP.add, né? E aí a gente vai adicionar basicamente add arc, né? Pronto. E aí a gente vai fornecer um centro. Eu vou até dar um tab aqui para ver se está certinho. Centro, raio, start angle e ângulo inicial, ângulo final e os atributos. É isso aqui, tá bom? Então tá certinho. A IA já entendeu aqui. É interessante, pessoal, a gente organizar isso aqui, né? Para ficar mais bonito aqui, programaticamente mais bonito, interessante. Deixa eu dar uns enters aqui. Isso aqui fica mais
mais bonito dessa forma, né? Pode colocar para cá, algo assim, né? Então, isso aqui já fica mais elegante, né? Não é mais elegante, é bem apresentado no código, né? Mais fácil de ler. Então, aqui está o arco com as propriedades que precisam, né? Aqui eu tô da mesma forma que a gente fez lá na linha, no círculo, a gente está setando aqui os atributos que vão ter esse nosso objeto arco. Então a gente seta ele aqui como entidades. Esse é atributo entidades que a gente criou, que tem a cor 4. Basicamente é isso. A gente pode posteriormente configurar, além da cor também, o tipo de linha e outras coisas. Mas por enquanto a gente não está adentrando a esses pontos. Estamos primeiro entendendo as entidades básicas, então a gente vai omitir essa parte por enquanto. Mais à frente a gente vai entrar nesse detalhe. Então, pois bem, eu acabei de criar um arco, né? Eu vou colocar o centro dele aqui no 0, 0, colocar um raio 10, tudo bem? Aí botou isso aqui. Começar aqui no ângulo de 30 graus, fica mais interessante para a gente começar a ver o primeiro, né? E um ângulo aqui final de 150, para a gente ver o que vai acontecer. Então poderia ser 0,90, também fica didático, mas vamos ver aqui por enquanto assim, tá bom? E eu vou colocar um print aqui após isso, né, para a gente ver que o arco foi adicionado com sucesso, e lembrar de colocar essa parte aqui de baixo, né, que é para salvar o arquivo. Vou pegar aqui da outra aula, para a gente não esquecer de salvar. Entidades básicas, eu vou colocar aqui como 2, para gerar o nome do arquivo, beleza? Então pronto, tá salvo. Agora eu vou abrir aqui no meu terminal a mesma pasta, né, que a gente estava trabalhando. E aqui nessa pasta eu já estou até com o ambiente virtual aqui aberto. Eu vou até desativar e ativar de novo, né? Talvez esse ambiente aqui fosse outra coisa, né, que eu estava usando, mas enfim. Deixa eu ver aqui como tá. Piplist, tá ok. É esse mesmo, ó, tá EZDXF, tudo certinho. Então, Python 3.12, agora eu vou rodar o arquivo 02, entidades básicas, que é esse dessa aula que nós estamos trabalhando. Vou rodar ele, naturalmente funcionou, ele salvou o arquivo aqui no path que eu escolhi, ok? Então, beleza, salvou aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá para o LibreCAD, aqui no meu caso eu estou usando Linux, né? Mas aí você pode pegar ali no CAD normal, né? E abrir o DXF onde você quiser. Deixa eu só abrir aqui, trazer entidades básicas 2, já está aqui na tela, open. Abrir aqui ele, ó, pronto. Então, tá aqui o nosso arco desenhado, aqui é a origem, né, do sistema. Então o nosso arco está aqui desenhado na cor 4, que é o ciano aqui do CAD, tá bom? Pois bem, pessoal, então vamos fazer um arco aqui agora um pouco mais simples, né, que seriam de 0 até 90, para a gente compreender melhor a posição, né? Acho que fica até mais didático para a gente entender. Eu vou colocar aqui o raio 10 da mesma forma, só que eu vou colocar o ângulo de 0 até 90, tá? Para a gente compreender aqui o que vai acontecer. Eu deixei comentado, tá? Essa parte aqui, ó. Comentei ela para poder desenhar só esse arco aqui, tá bom? Então, rodar ele novamente. E aí, quando eu abrir aqui, arquivo open, abrir, entidades básicas. Aí ele vai trazer aqui, ó, de 0 até 90. Lembrando, pessoal, que o 0 é aqui, ok? E é no sentido anti-horário. Então, ele traz do 0 até o 90 da circunferência. O anterior, ele começou do 30 e terminou ali no 180 do outro lado. 150, desculpa, ok? Então, pessoal, o arco é simples, é basicamente isso. Nós não vamos aqui demandar tanto tempo nisso, tá? Porque é uma entidade bem simples. Então, não é necessário a gente estender muito isso aqui, tá? Uma vez entendido o arco, nós vamos agora trabalhar com elipses, ok? Entidade, elipse. A elipse é também uma entidade simples, tá? Não é nada também de outro mundo aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui com as elipses. Deixa eu ver se eu completo aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar o tab dele aqui. Até tá razoável, né? Ele pede aqui o eixo maior. Faltou aqui o raio, né? Ela não inseriu aí, mas... Ok, então vamos fazer manual, né? Eixo... Na verdade eu vou dar um tab aqui. E aí eu vou... acrescentou agora, né? Eixo maior, o raio. Aí faltou o parâmetro inicial, o final, né?
Aqui eu vou mudar isso aqui já já. Deixa isso aqui por enquanto, eu vou te explicar o que, que é cada coisa. Ok, a estrutura é basicamente essa mesmo. Eu vou te explicar o que, que é cada coisa dessa aqui na elipse. Aqui já completou a elipse adicionada, né? Ok, tá certinho. Então, o que, que é o centro? Basicamente é o centro da elipse, ok? Basicão, isso aqui não precisa a gente demandar tanto tempo nele. Eu vou colocar aqui um centro 50 por 2,5, né? Algo assim, 50 por 10, né? Botar um centro aqui um pouco mais distante do 0,0. Aqui, pessoal, no eixo maior é que tem uma sacada interessante que nós precisamos levar em consideração, tá? Esse eixo maior, basicamente, quando eu coloco a medida aqui no, no x e y0, a elipse ela vai ficar na horizontal, né? Por ser o eixo maior ali na horizontal. É como se fosse uma coordenada vetorial aqui, ok? É como se mostrasse, basicamente, a direção da elipse. Então, se eu colocar, por exemplo, 0 e 10, a elipse vai ficar em pé, tá? E a medida que tem ali, por exemplo, 10, é como se fosse o raio da elipse. É como se fosse a medida do centro até a borda do eixo maior, ok? É basicamente isso, é como se fosse o raio do eixo maior, para a gente compreender melhor. Então, é basicamente isso. Eu vou colocar ela aqui na horizontal com o raio 10, ou seja, a medida de começo até o fim da elipse, ela vai medir 20, ok? É basicamente isso. Esse ratio aqui, ele é basicamente a porcentagem onde o eixo menor está do maior. Então, se eu botar 0,5, é natural que o eixo menor, se eu botar 1, por exemplo, é basicamente uma circunferência, tá? Então, se eu botar 0,5, o eixo menor da elipse, que no caso aqui é o vertical, ele vai ser a metade do maior, ok? É basicamente isso, eu vou deixar 0,5 aqui. O parâmetro de start é a mesma ideia do arco, tá? Então, se eu começar aqui no 0, eu termino ali na elipse completa, eu tenho que dar uma volta, né? Isso daqui está em radianos, então eu tenho que trabalhar com π. Basicamente, para completar a elipse inteira, eu tenho que colocar 2π, tá? Basicamente 2π, que representa o arco inteiro. Então, para chamar π aqui, eu vou trazer a biblioteca math. Eu vou botar aqui import, opa, tá em caixa alta, né? Import math. E aí eu vou trazer math.py, né? E multiplicar por 2 isso aqui. Então vai ficar 2 vezes math.py. Então 2π. Então ele começa em 0 e vai até 2π e eu completo a elipse inteira. Se eu quiser só a metade da elipse, vai de 0 até π. Então eu tiraria esse 2 aqui, ele iria até π. Só 1/4 da elipse. Mesma coisa, divide por 2, o resultado aqui vai dar, né? Então é basicamente isso, ok? Então esses são os atributos da elipse. Eu vou até comentar aqui não, deixa o arco aqui, a elipse eu coloquei um pouco mais para a direita, né? Deixa ele desenhar os dois, não tem problema. Então eu vou rodar aqui, novamente. Entidades básicas, rodei. Agora vamos abrir aqui o LibreCAD. Abrir. Atualizar o desenho, pronto. Tá aqui a minha elipse, ok? Dentro da layer entidades, né? Com a cor 4, tudo certinho, né? O arco se manteve aqui porque eu mantive ele aqui no código, ok? Então essa entidade elipse, ela também é simples. É bom a gente fazer alguns testes, né? Você pode testar aqui essas informações que eu falei. Eu não vou testar aqui para poder a aula não ficar tão longa, mas se eu colocar π aqui, ele vai desenhar só a metade, né? Então você pode testar para você entender melhor aí na prática os atributos que eu falei, que os atributos, melhor dizendo, os parâmetros aqui da elipse, ok? Dentro da nossa biblioteca que nós estamos usando. Uma vez feito a elipse, agora a gente vai aprender a acrescentar um texto. Isso aqui é crucial, porque no detalhamento de estruturas, projetos de engenharia, você precisa adicionar textos em posições específicas. A gente vai ter uma aula aqui exclusiva de textos, porque tem muitas peculiaridades, né? Fonte, tem ali a posição do texto, o alinhamento, tem várias questões que nós precisamos de uma aula separada para isso. Só que dessa vez eu vou te mostrar um texto básico, simples, que vai auxiliar já para a gente já entender como coloca um texto logo
de forma básica, tá? E depois a gente vai aprofundar um pouco mais no texto. Então eu vou colocar aqui uma entidade chamada texto. Ele está adiantando aqui da polilinha, mas daqui a pouco a gente faz a polilinha para finalizar essa aula de entidades, e aí a gente parte para aulas mais para as próximas aulas que eu preparei para cá, tá? Então a entidade texto, deixa eu dar um tab aqui para ver se a gente consegue ganhar um tempo, né? Então basicamente chamo aqui o model space, adicionando texto, tá? Aí aqui ele colocou já um texto Hello World, clássico, né? Vou deixar esse aqui também, tudo bem? Tudo bem aqui para IA. Hello World, ela tá entendendo que é uma aula, né? E entendendo aqui que é a primeira vez que você vai ver o texto, né? Plotado ali em DXF, então ok. Ela colocou aqui de uma forma que não é que eu vou mostrar para você, tá? Esse insert aqui nós vamos omitir e nós vamos usar de uma outra forma. Então, aqui é o texto, certo? Primeiro mesmo, nós vamos realmente colocar o texto aqui. Aqui embaixo, né, na verdade eu não vou colocar esse insert não, eu vou colocar aqui já o DXF attributes, e aí a gente vai criar aqui alguns atributos. Aqui ele colocou o height, tá certo, a altura, né, da letra, e eu queria o layer aqui, não color, tá? Vou colocar o layer aqui e nós vamos colocar o layer entidades, pronto. Isso aqui é que eu quero, realmente, para te mostrar a forma mais básica do texto, que é só o que eu quero mostrar aqui nessa aula. Depois nós vamos aprofundar com esses outros parâmetros que a IA acabou colocando aqui, mas por hora isso aqui é satisfatório, tá? Então a gente vai colocar aqui uma altura de 5, vai ficar do tamanho daquela elipse, né? Mais ou menos. Eu vou botar 2 aqui na altura. A layer vai ser entidades, a gente vai usar a mesma layer, eu não sei, eu posso criar uma outra aqui para textos, né? Mas por hora a gente vai usar sempre a mesma aqui, nesse primeiro momento. E aí, pessoal, aqui nós vamos posicionar o elemento, né? Então eu vou botar ponto set placement. E aí ele aqui não é assim, a IA já exagerou aqui, mas na verdade tem um ponto inicial, né? Eu vou colocar aqui a posição do texto, vou botar aqui numa posição 10,8, algo assim, e o alinhamento. Agora ela entendeu o que eu quero, né? O alinhamento eu vou colocar aqui centro, simplesmente. Eu vou te explicar isso aqui melhor, o que é, pra gente entender. Pronto. Então é basicamente isso aqui que eu quero. Por enquanto. Acabou. Isso aqui a IA tinha colocado, né? Beleza, pronto. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Eu estou chamando o model space, adicionando texto. Esse texto, ele é Hello World, simplesmente. Lembre que esse tipo de texto aqui, pessoal, ele não é a caixa de texto, tá? É aquele texto padrão que a gente tem ali nos projetos, beleza? Tem a caixa de texto também que a gente pode usar, numerar, botar os itens, né? Itemizar a lista, enfim, isso aí pode acontecer, botar parágrafo e etc. Mas não é esse aqui, esse é aquele texto padrão do CAD que a gente coloca. Então, Hello World é o texto, e aí eu vou configurar os atributos. Nesse caso, eu estou dizendo que a layer que eu quero que ele use é a entidades que a gente criou. Aqui é o desenho, né? Assim é a forma que a gente faz na biblioteca para trabalhar com textos, né? Aqui é a altura, né? A altura do texto, tá bom? Então, 2, vamos deixar 2 aqui. E essa coordenada, pessoal, a gente vai fazer vários casos para a gente compreender muito bem. Essa coordenada, ela depende muito do alinhamento do texto, tá bom? Se o texto ele é center, se o texto ele é middle center, se ele é left, right. Então, isso aqui vai alterando. Você deve imaginar que o ponto que você vai fixar o texto depende desse alinhamento, né? Porque se eu estiver no centro, esse ponto ele é o centro do texto. Acho que é o principal aqui, né? Fica interessante usar esse tipo de alinhamento nas aplicações que nós vamos fazer. Mas algumas delas, por exemplo, se eu quiser que esse ponto ele seja do centro para baixo, né? Se eu quiser que eu fixe esse ponto do texto embaixo do centro, colado com a parte inferior do texto, aí já é um outro tipo de alinhamento, e aqui é o ponto que eu vou colocar, tá? É basicamente essa a estrutura do texto. Aqui eu já adicionei ele com sucesso. Então vamos rodar para a gente finalizar aqui e ir para a polilinha e finalizar a nossa aula. Vamos lá. Então, rodar aqui novamente. Aqui ele deu um problema, né? Vamos entender aqui o que é. Ele está reclamando que não tem o set placement. Basicamente, provavelmente aqui
foi um problema vamos ver aqui, vamos revisar, né? Então a gente tem aqui adicionar texto. Ah, tá aqui, ó. Tá. Eu coloquei o set placement como ponto aqui no dicionário, né? Então não faz absolutamente nenhum sentido. Eu pulei aqui o... Então não é aqui que ele tem que ir, não. É aqui, ó. Pera aí. Copiar aqui. Dar um Ctrl X. É aqui fora, tá? Então ele tem que ir fora aqui do atributo, né? Eu tinha colocado ele aqui como um atributo aqui desse dicionário, né? Não faz sentido nenhum. Então ele é aqui fora, ok? Então beleza, vou rodar aqui novamente. Já deu outro problema, né? Vamos dar uma olhada aqui o que é esse aqui. Ele está dizendo que o nome que a gente usou, ele não está definido. Vamos olhar o porquê disso. Esse basicamente, se ele não está definido, é muito provável que eu não tenha o importado. É isso mesmo, né? Então, eu não importei ele, então ele não está entendendo aqui o que é isso no código. Está solto aqui no código, né? Então vamos ter que importar ele. Vou até importar ele junto aqui, ó. Bora ver se a IA me ajuda. Já ajudou. Pronto. Então, ele traz aqui de dentro do exedxf.enums, né? Então importe o alinhamento de texto. Pronto. É porque, pessoal, a classe, esse framework aqui, exedxf, ele é organizado dessa forma, né? Essas entidades de texto, centro e etc., elas são chamadas dentro dessa classe enums. Tá? É basicamente isso que está acontecendo. Então, essa é a forma da gente chamar ela aqui dentro do pacote, tá bom? É basicamente isso. Agora eu entendo que vai funcionar. Vamos lá, clear Python. Pronto, agora sim, né? Então, texto adicionado com sucesso. Vamos ver aqui, arquivo, abrir, entidades básicas 2, pronto. Pronto, tá aqui nosso texto, ó, Hello World, né? Na cota lá que a gente colocou, e provavelmente o ponto ele é aqui no meio, beleza? É bem no meio aqui. A gente pode até não é o momento aqui nessa aula, né? Mas eu vou até adicionar um ponto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a entidade básica ponto para a gente ver exatamente onde que a gente está adicionando. Eu vou adicionar aqui no texto, não é muito objetivo agora, porque a gente vai fazer isso bastante, né? Eu vou adicionar um ponto aqui no mesmo lugar onde a gente adicionou isso. Então, vamos rodar para a gente ver exatamente onde está o centro. Mas a gente vai fazer isso depois, posteriormente, melhor em próximas aulas, tá? Então, rodar aqui. Abrir isso aqui, ó, Open, abrir, entidades básicas. Então, olha só. Olha o ponto aqui, ó. Tá bem aqui ele. Tá? Então, basicamente, quando eu uso o centro, né, o alinhamento do centro, ele está usando aquele que eu falei inicialmente. Né? Se eu colocar middle, aí sim ele vai colocar exatamente no centro do texto. Tá? Mas nesse caso, como eu coloco só centro, ele alinha por baixo do texto e deixa bem no meio do texto. Mas isso daí a gente vai analisar com calma em próximas aulas. Eu preparei essa aula de forma a gente caminhar por isso e entender melhor esses posicionamentos de texto, tá bom? E pessoal, aí para a gente caminhando para o final da nossa aula, nós vamos ver a polilinha, que é um dos recursos mais importantes aqui do pacote, né, dessa parte introdutória que nós estamos vendo, que é a polilinha. Então, entidades, polilinha, pronto. Essa daqui é interessante, né? Deixa eu dar um tab aqui, vamos ver se ele tá ok. Ele já trouxe os pontos, ele trouxe 4 pontos aqui, posso botar quantos eu quiser. Eu vou colocar aqui um parâmetro close. Não, ele botou color aqui, não é color não, eu quero parâmetro close. Mas deixa eu dar um enter aqui. Deixa assim. Atributos eu quero, mas eu quero também o close. Close igual a true. Eu vou te mostrar o que é pra gente ver com mais exatidão, tá? Deixa eu dar um tab aqui para ficar mais organizado. Isso aqui é relativo, né? Então, beleza. 0, 0, 10, 0, ok. Aqui ele está fazendo basicamente um quadrado. Basicamente um quadrado aqui, né? Vamos fazer outros testes também depois. Aqui, atributos, eu estou trazendo
o mesmo. Basicamente aqui a gente vai adicionar a polilinha com sucesso, print. Então o que que é? A polilinha, pessoal, como é que funciona? Né? A gente tem os points. A polilinha é para fazer polígonos, formas que as linhas não são separadas dentro do arquivo, né? Tudo junto. Quando eu coloco o close, true, quer dizer que a polilinha ele vai fechar caso eu não tenha isso especificado nos pontos. Então ele fecha, se eu estiver esquecido, por exemplo, de algum ponto, né, ele vai ligar esse último ponto com o primeiro. Então basicamente é isso que ele vai fazer com close true. Então é uma boa forma aí da gente trabalhar. Se eu quiser false depois, isso também vai acontecer, beleza? Desculpa, não vai acontecer se eu colocar o false. Então aqui basicamente eu entro com uma lista de tuplas. Geralmente nesse pacote EZDXF as coordenadas ficam dentro de uma tupla. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 pontos aqui nesse caso. Eu posso adicionar mais pontos se eu quiser. Aqui provavelmente é um quadrado, né, que a IA colocou aqui, eu dei um tab. Então ela já traçou aqui as coordenadas, mas a gente vai fazer outros testes também. E aí eu trago os atributos. Pronto, essa aqui é a minha polilinha. Vamos ver como é que se comporta isso, né? Vou rodar aqui, ele já salvou. Vamos lá ver no CAD como é que fica. Abrir. Entidades básicas. Pronto, tá aqui, ó. A nossa polilinha. Você percebe que quando eu dou um clique, né, ela já seleciona todas as linhas, né? Então essa é a diferença aí de eu fazer 4 linhas, por exemplo, para desenhar essa figura. A polilinha, na verdade, ela já faz todo o conjunto. É a mesma polilinha lá do AutoCAD, bem padrão, tá bom? Então deixa eu até tinha preparado aqui um outro, né? Um polígono mais aqui, um polígono mais estranho, né? Digamos assim. Então eu vou trazer ele para cá, ó, para a gente rodar com esse aí. E ver o que é que acontece. Eu não fechei alguma coisa aqui, né? Eu acho que eu colei e acabei não fechando alguma coisa. Vamos ver aqui o que foi. O que eu não fechei aqui? Tá. Eu criei um outro aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Colocar esses pontos aqui dentro. Que é o que a gente estava usando. Acho que quando eu dei tab aqui, a IA acabou colocando aqui em cima. Beleza. Pronto. Vou rodar aqui agora. Rodou. E agora... Open, abrir. Está aqui. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui o meu polígono aí totalmente irregular, né? Enfim. Tem aqui uma polilinha feita com outras coordenadas. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente finaliza essa parte de entidades básicas. A gente viu aí linhas, pontos, círculo, circunferência, elipse, arco. Vimos texto de forma simples, tá? Com poucos atributos. Depois a gente vai carregar um pouco mais para entender a formação desses objetos aqui dentro desse pacote EZDXF, né? E aí a gente adicionou por último aqui também as polilinhas, que também vão ser muito utilizadas por nós, né? Nós vamos trabalhar, por exemplo, quando formos fazer aí um detalhamento de estruturas, né? Muitos dos elementos eles são polilinhas, muitos são linhas, simplesmente linhas, né? Mas a gente pode utilizar esse recurso de polilinhas em vários casos, ok? Então, pessoal, aqui, veja bem, um outro detalhe também é que a gente está fazendo uma programação aqui sem se preocupar com arquitetura, com nada do tipo. Basicamente, a gente está colocando uma coisa em cima da outra, executando várias coisas, então a gente não está se preocupando ainda com a organização e a arquitetura do sistema. Mas quando nós estivermos construindo aqui uma aplicação, fazendo uso da EZDXF, para fazer desenhos de engenharia, por exemplo, aí sim a gente vai aplicar uma arquitetura apropriada ao sistema, né? Criar classes, né? Funções, métodos que vão ajudar a gente a reaproveitar os códigos que nós estamos construindo, beleza? Mas isso é algo para trabalharmos posteriormente, beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Curta essa aula, pessoal, compartilha com as pessoas e comenta aqui se você tem alguma aplicação que você quer ver aqui nesse conjunto de aulas. Se você gostou desse treinamento, se você teve alguma dúvida, algum problema, pode comentar aqui que nós vamos solucionando um a um. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e grande abraço!